Oi, gente. O presidente da Fiesp detonou a taxa de juros que o Brasil experimenta, indiretamente detonou o Banco Central e o Roberto Campos Neto, mas por trás da fala dele existe uma outra tensão, existe um outro problema. Além de ter elogios ao governo Lula e governos passados do PT, o que é estranho vindo do presidente da Fiesp, essa estranheza vai ficar explicada no final desse vídeo. Aliás, o final da fala do presidente da Fiesp deixa claro por que ele falou isso. Veja até o final que você vai entender. Vamos reagir juntos à fala do presidente da Fiesp detonando a taxa de juros, detonando indiretamente o Banco Central e também fazendo um apelo, uma defesa de uma série de políticas. Vamos ver. É inconcebível a atual taxa de juros no Brasil. Muitos querem associá-la a um problema fiscal. Eu não posso acreditar que um país com a riqueza do Brasil, que tem uma dívida bruta de 72%, 73% do PIB, que tem reservas cambiais da ordem de 18%, 19% do PIB, reservas essas que foram muito criticadas pelo mercado quando o presidente Lula, no seu primeiro e segundo mandato, acumulou essas reservas. Graças à acumulação de reservas, que foi possível no primeiro e segundo mandato do presidente Lula, é que hoje nós não temos mais essa restrição externa ao nosso crescimento. Pegaram o que ele falou aí? Devido à acumulação de reservas dos dois primeiros mandatos do presidente Lula, é que nós não temos restrições externas ao nosso crescimento. Nossa, presidente da Fiesp, fale mais sobre a excelente presidência do governo Lula. Pô, tá muito surpreendente isso. O que você está querendo? Tem alguma coisa que você esteja querendo para fazer esses elogios todos ao presidente Lula? Ah, você vai deixar para o final do discurso, né? O que você quer. Vou dizer para você, eu até te entendo, e o que você quer no final faz um certo sentido. Faz um certo sentido. Vamos aguardar que você vai dizer, não vai? Porém, nós criamos uma nova restrição de uma tese de que o problema é o abismo fiscal. Abismo fiscal de um país que tem 73% do PIB de dívida bruta, tirando as reservas, são mais ou menos 54% de dívida sem reservas, tirando o caixa do Tesouro Nacional, é menos de 45% do PIB de dívida líquida. Um país com a riqueza do Brasil, que, comparativamente a outros países equivalentes no mundo, tem uma dívida líquida que talvez seja um terço ou menos de outros países. Então, esta não é uma boa explicação para as pornográficas taxas de juros que praticamos no Brasil. Uau! O abismo fiscal não é uma boa explicação para as pornográficas taxas de juros que praticamos no Brasil. Jogou duro! Falou com firmeza e atacou as taxas de juros de uma forma bem agressiva. Bem agressiva. Ah, rapaz! E atacou também a interpretação de que é por causa dos problemas fiscais, o governo gasta demais e tal. No fundo, ele está detonando não só o Banco Central, mas toda essa ideologia que diz isso sobre a atuação do Estado. E isso daí é aderir a muito do discurso do Haddad, do Fernando Haddad, e os discursos recentes do Lula sobre o assunto. Assim, querendo se aproximar, querendo ficar mais perto, né, do governo Lula. Interessante essa estratégia do presidente da Fiesp. Vamos ver um pouco mais. Se não abaixarmos essas taxas de juros, de nada adiantará fazermos políticas industriais, porque as principais políticas industriais, aquelas que são mais horizontais e que, portanto, atingem o conjunto da economia, é justamente uma taxa de juros compatível com a dimensão, com a riqueza, com a capacidade de pagamento do nosso país e, obviamente, uma reforma tributária que cria uma isonomia entre os setores.
Aí ele falou duas coisas importantes. Uma, ele diz que de nada vai adiantar o negócio de política industrial se a taxa de juros continuar alta, porque isso reprime, ele não disse isso, mas eu vou traduzir para vocês. Isso reprime o consumo, não é? É óbvio. Se você tem taxas de juros altas praticadas em todo o mercado, isso reprime o consumo. De que adianta ter política de incentivo à indústria se o consumo não vai aumentar? O consumo precisa aumentar para ter mais encomenda para a indústria, para a produção industrial ter viabilidade. Então você precisa ter taxas de juros menores. E depois ele enfia ali a importância da reforma tributária, e aí ele já mostra a cutucada dele no agronegócio. Cutucou o agronegócio. Por quê? Porque ele diz o seguinte: isonomia entre os setores. O que ele está querendo dizer com isso? É muito simples. Tratamento igual entre os setores, porque o nosso setor industrial, é isso que ele está querendo dizer, é maltratado. É tratado com tributação excessiva, enquanto isso, o imposto territorial rural, o imposto que recai sobre o agronegócio, é ridicularmente baixo. Isso é verdade. Ele não diz isso com todas as letras, mas dá para deduzir. E aí, no final da fala dele, a cutucada que ele começou a dar no agronegócio, ele vai deixar absolutamente evidente. Vamos ver. O que nós defendemos é uma nova industrialização, como bem destacou Aloysio. Peraí que eu tenho que comentar isso aqui. Nós defendemos uma nova industrialização, como bem destacou Aloysio. Quem é Aloysio? O Aloysio Mercadante, o presidente do BNDES, mas que ele tem tanta intimidade que... Não, repare bem, o Aloysio aqui, né, amigão do peito, destacou que é muito importante uma nova industrialização para o Brasil. Ai, gente, o presidente da Fiesp tentando a aproximação com o novo governo, porque ele quer uma coisa, ele quer. Vamos lá. Diz uma industrialização com baixo carbono. Ainda falou industrialização baixo carbono, soltou uma agenda ecológica ali, né? Mais aproximação ainda. Integração às cadeias globais de valor, com inovação e principalmente com alto grau de digitalização. A indústria brasileira está preparada para isso, só nos ofereçam as mesmas condições que são oferecidas ao agro e também teremos uma indústria pop, tech e tudo. Só nos ofereçam as mesmas condições que oferecem ao agro e nós teremos uma indústria pop, tech e tudo. Os bolsominions vão chamar ele de comunista, mas não. Ele está defendendo... Vão chamar ele de comunista depois dessa. Elogios ao Lula. Os bolsominions vão fazer isso, né? Mas o que ele está fazendo é defesa do capitalismo nacional e defesa da industrialização, que no curto prazo, sim, é muito importante e o Brasil deve fazer e deve ter mesmo um sistema tributário. Agora, tem que tributar mais. Do imposto territorial rural tem que ser um pouco maior. E até pode reduzir um pouco a tributação sobre a indústria, não é? Mas é muito mais importante a longo prazo o Brasil investir em uma industrialização com cooperativas, né? Como fez a Espanha e a Corporação Mondragon. Nós temos que trabalhar com isso para ampliar o poder da classe trabalhadora. Isso não vai sair da boca do presidente da Fiesp, porque isso aí sim seria de fato coisa dos vermelhos, coisa dos socialistas, dos anarquistas, libertários, daqueles socialistas libertários, né? Que é uma tendência que eu acho que o brasileiro precisa conhecer um pouquinho mais. Mas seria daqueles que querem de fato e que de fato defendem a expansão do poder da classe trabalhadora, que não é o caso do presidente da Fiesp. O que ele está fazendo ali é simplesmente a defesa do setor industrial, e ele ainda colocou em oposição ao setor da do agronegócio, né? Porque ele disse que não tem isonomia, o agronegócio tem todos os benefícios e nós não temos, o que é um pouco de verdade, sim, porque desde que o Brasil tem bancada, a bancada do agronegócio produz leis e mais leis de incentivos e de vantagens e de privilégios para esse setor da economia brasileira. Bem, eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Tchau, tchau, gente.